Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Todos os dias nós estamos aqui com entrevistas nas inúmeras áreas. E você que vai trabalhar nas eleições, seja como assessor, você que é pré-candidato, a gente tem feito uma série de vídeos, de entrevistas aqui para trazer um pouco das regras para essas eleições, esclarecer questões práticas, porque, claro, essas eleições a gente já sabe, vão ter um pouco diferente por causa da pandemia do coronavírus, né? Já tem data diferente, primeiro turno 15 de novembro, nós estamos em período ainda de prazo para as convenções, então nós trazemos hoje aí o nosso convidado, o advogado José Patrocínio de Brito Júnior, que tem estado conosco essas semanas. Este é o terceiro vídeo, né, Patrocínio? Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, pelos conhecimentos que você tem transmitido aqui. Eu acredito que deve estar ajudando muita gente, né? Eu vou lançar como primeira pergunta a última da live anterior, né? Que a live anterior nós falamos sobre registro de candidatura e teve, assim, meia hora, nós falamos de muitos assuntos, né? E aí uma das últimas perguntas foi do deputado Tiago, que mandou lá para a gente perguntando se pode fazer patrocínio no Facebook e no Instagram neste período de pré-campanha. Foi uma resposta rápida, porque justamente a gente deixou para abordar as questões de propaganda eleitoral nesta live de hoje, né? Então, quem está nos acompanhando pode mandar pergunta. E aí, Patrocínio, pode ou não pode fazer esse impulsionamento, como a gente fala tecnicamente, né, nas redes sociais agora? Bom dia, Liz. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Agradeço pela manifestação e pelo interesse de todos os que estão participando. Nos alegra bastante para a gente poder contribuir com o processo eleitoral também como cidadão. É o nosso dever. A pergunta que foi dada e que eu me manifestei, não vejo como possível o impulsionamento, nesse momento, nas ferramentas disponíveis via, principalmente o Facebook, que foi citado aqui. E justifico, não há como esse impulsionamento ele ser lançado na futura prestação de conta, porque nós estamos numa fase ainda de pré-campanha. Isso não é recomendado, na minha visão, não é permitido, e isso poderá trazer sérias consequências para qualquer candidato ou candidata no futuro. Isso, por exemplo, ele pode mais à frente ser acionado juridicamente por campanha extemporânea, irregular, algo assim? Uma das coisas que nós observamos desde o início e que deve ser observado no processo eleitoral, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade de chance de todos. À medida que a pessoa ela tem gastos na pré-campanha, ele está desigualando. Nós, agora, recentemente, dia 2, 3 de setembro, foi lançado o limite de gasto para cada município. E claro que se a pessoa realizar impulsionamento nesse momento, ele não poderá lançar no futuro esses gastos na própria prestação de contas. Por quê? Porque você pode somente efetuar gastos a partir do quê? A partir do pedido de registro, a partir do CNPJ e a partir da abertura de conta específica. E essas fases ainda não foram consumadas. Então, aproveitando essa deixa, vamos lembrar aqui os prazos. A gente falou lá no começo da primeira live, que foi em geral, né? A gente trouxe as normas gerais, mas quais são os prazos que estão correndo, que vão chegar, a partir de quando, né, os candidatos vão poder, então, fazer a propaganda eleitoral? Só fazendo um repeteco, relembrando. 15 de maio é a vaquinha eleitoral. Então, essa arrecadação pode ser feita por empresas cadastradas no TSE, qualquer candidato, sem problema nenhum. É um dos prazos. O prazo que nós estamos em vigência é o prazo que começou dia 31 de agosto. Alguns partidos nos 141 municípios aqui no estado de Mato Grosso já realizaram, muitas convenções já foram realizadas, inclusive aqui em Cuiabá, que vai até o dia 16 de setembro, que é a fase de convenção. Após esse período
convenção inicia o prazo de registro, que vai até dia 26 de setembro. Depois de 26 de setembro, inicia o quê? O período da propaganda geral, de uma forma, a propaganda eleitoral, do que é que nós estamos nos propondo a comentar, e a falar, e a discutir aqui, e a debater com todos. E mais em seguida, 9 de outubro, dentro da propaganda geral, inicia o programa eleitoral gratuito na rádio e TV. Então, até 26 de setembro o registro, claro que quem tem fazendo, já fez a convenção, já pode iniciar a fazer o registro sem problema nenhum, que vai até o dia 26, e a partir do dia 27, a propaganda geral. Mas lembrando, para realizar propaganda, qualquer tipo de propaganda, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter meu CNPJ, só após o registro, e eu tenho que ter a abertura da conta específica, que também tem prazo para isso. Fora, sem ter abertura de conta específica, não há como eu realizar nenhum tipo de gasto. E essa abertura da conta específica, ela é para qualquer candidato, independente do cargo a que está concorrendo, porque aqui em Mato Grosso nós temos também eleição para uma vaga no Senado. Seja para senador, prefeito ou vereador, tem que ter CNPJ e conta. Todos têm que ter uma conta específica, que é a de doação de campanha. Sem lembrar, ainda tem a conta, se for receber fundo público, tem que ter uma conta, se for receber o fundo partidário, tem que ter uma outra conta. Então, só lembrar que, no mínimo, nós temos que ter 3 contas. Agora, tudo isso será feito após o quê? O registro da candidatura e a emissão do CNPJ pela Receita Federal. Aí sim, você vai ao banco, o banco tem 3 dias para a abertura de conta, independe de valor, porque às vezes você não arrecadou. Aí sim, você está pronto para realizar a sua propaganda. Então, você vai fazer o seu santinho, o seu folheto, ou qualquer coisa? Sim. E por que isso? Porque você precisa do CNPJ para colocar no santinho, tanto de quem está contratando, como de quem está realizando a propaganda, você vai ter que colocar a tiragem, você vai ter que colocar o nome do partido ou da coligação, se for na questão majoritária. Aí, já tratando de propaganda eleitoral, o nome do candidato e do vice, ou no caso do Senado, vamos aproveitar aqui, o do suplente, e lembrando que tanto o vice como a candidatura do suplente para o Senado não pode ter menos, ou seja, não pode ser menor que 30% do que a dimensão e o comprimento das propagandas que foram realizadas. Ou seja, ele tem que ser legível, ele tem que ser claro, correto? Ele não pode ser ao olho do eleitor, ele tem que enxergar. Essa, vamos dizer, fazer uma tradução assim, bem clara. Em regra geral, muita gente quer esconder vice e suplente. Não, obrigatoriamente, sob pena de busca e apreensão desse material, ele tem que ter, no mínimo, 30% do titular, no caso, Senado ou candidato a prefeito. Então, assim, por exemplo, vai fazer o santinho, né? Sim. Aí coloca pequenininho lá o nome do vice ou do suplente. Isso não pode, né? É o que você está dizendo. Ele tem que ser legível e, no mínimo, 30%. Então, Lides é a candidata a prefeito e patrocínio vice, certo? Aí Lides, às vezes, coloca grande, por exemplo, bem legível, e coloca patrocínio, às vezes, até mínimo de 30%, mas ninguém enxerga, não pode, tá certo? Além de o mínimo de 30% do tamanho que foi feito da candidata a prefeito, ou a candidata a Senado, ou candidata ao Senado, tem que ser legível, ou seja, ele tem que ser visível aos olhos do eleitor e da eleitora. Bastante interessante isso, né? Já vai uma dica aqui já. Eunália Pereira, muito esclarecedora a entrevista, parabenizando a gente aqui. Obrigada, Eunália. Manda pergunta para a gente aqui, aproveitem, hein, gente, o patrocínio está disponibilizando aí uma meia hora, que é, assim, uma riqueza para a gente nesse momento. Você falou, patrocínio, de questão do registro, né? Se foi feita a convenção, o candidato já pode fazer o registro, porque a partir do registro ele pode já ter o CNPJ, abrir a conta.
Só que, para fazer a propaganda, ele não pode, mesmo já tendo feito isso nesse período antes do 16, não pode, tem que esperar o prazo de início da propaganda. É isso. Ótimo. Pode criar. Parabéns. Começar, né? Parabéns a pergunta da Eonália aí. Então, para ver se eu compreendi, assim, se eu, o raciocínio aqui. Fiz o registro da candidatura, correto? Suponhamos que eu tenho o CNJ, mas minha propaganda eleitoral, estou com tudo pronto. Minha propaganda eleitoral só pode iniciar a partir do dia 27. Esse é um marco legal que está na legislação. O ideal é que tenha tudo pronto antes do dia 27. Por quê? Porque dia 27, se eu já tiver CNPJ, abertura de conta, se eu tiver tudo pronto na mão, então eu já posso efetuar o gasto, significa que eu posso fazer propaganda eleitoral. O santinho que você falou, o folheto, o adesivo que às vezes vai no veículo, a bandeira que vai poder, sem problema nenhum, aí eu posso. Prazo meu de pedir voto é a partir do dia 27 de setembro, porque dia 26 é o último dia de registro de candidatura. Isso é marco estabelecido pela lei eleitoral. Bom, como você é professor, para a gente ser didático e reiterar o que pode na campanha, o que vai poder na campanha eleitoral. Você já citou algumas coisas aí, de adesivo, de santinho, mas o que está permitido, patrocínio? Vamos lá. A regra, em tese, pela liberdade de expressão, de pagamento, a regra seria, vamos dizer assim, a gente falar só do que é permitido, correto? Mas claro que tem sim restrição. Algumas restrições que a gente diz que não pode, certo? Não pode. São das questões que não pode. Eu vou falar o que pode, mas em tese a regra seria poder tudo, mas não é bem assim, correto? Por exemplo, você vai poder usar o alto-falante? Vai, mas tem restrição, certo? Do alto-falante e o carro de som. Qual a restrição? Então, imagine bem o centro de Cuiabá. Você tem hospital, tem templos, tem museus, tem escolas, só para a gente... E aí você coloca... Tem prédios públicos, porque tem a prefeitura. Com 200 metros desses, do Poder Legislativo, do Poder Executivo Municipal, dos tribunais, dos templos, das escolas públicas ou particulares em funcionamento, não pode. Ou seja, praticamente no centro de Cuiabá e numa cidade menor, você imagina, que é onde está tudo mais ou menos espalhado, praticamente inviabiliza tal tipo de propaganda. Então, tem que observar, é uma dica, nós estamos falando aqui objetivamente, mas é uma dica que sempre as pessoas vão ter que olhar lá no caderninho, na cartilinha que é feita pelo TRE, parabéns, para saber o detalhamento. Outra questão, mini trio, por exemplo, só vai poder utilizar nas carreatas, nas passeatas, nas caminhadas, correto? Então, observar que ele não vai, em comício também. Trio elétrico, só vai poder usar só no comício, ou seja, não vai poder usar na carreata, nem na passeada, nem na passeata, nem na caminhada. Ele só vai poder ser utilizado no dia do eventual comício que for marcado. Reuniões públicas, pode, sem problema nenhum. O que a gente está vendo em alguns TREs, em razão da pandemia, então, alguns TREs estão fazendo algumas restrições de acordo com os decretos regulamentares de cada município. É um tema, assim, vamos dizer assim, que vai gerar determinada polêmica, porque nós temos uma legislação que permite, mas a questão da aglomeração, uma questão sanitária, e possivelmente o TRL vai se posicionar sobre essa questão. Mas, regra geral, as reuniões estão permitidas e as aglomerações, as regimentações não podem ser realizadas no dia da eleição, como também a boca de urna não pode ser realizada no dia das eleições. Outra questão que ainda dos que pode e que não pode. Veículos, que é uma
vamos dizer assim, uma propaganda muito boa, porque ela circula. Então, olhar, o veículo na traseira, ele pode, desde que seja micro perfurado, ele pode em toda a extensão, certo? Só que nas laterais só pode 0,5 metro quadrado. Então, já é um tipo de restrição. Outra questão que nós temos que observar, que não pode. Lembra do muro? Então, do muro existente? Não vai poder. Essa questão de tintura, de pintura, fora nessas eleições. Pode na janela? Pode, desde que com uma autorização. Outra questão, metragem. Não pode ser mais do que 0,5 metro quadrado. Está lembrado do santinho que você falou para mim? Tem outra medida, 50 por 40. Então, você já notou tantos de números que eu estou tratando aqui? Então, só para lembrar. Outra questão. O autor já sabe que não pode, tá certo? E aonde que eu vou ter uma propaganda maior? Só no comitê central do partido ou da coligação. Aonde é isso? O que é um comitê central? Então, imagine, a eleição para Senado só tem um comitê, correto? É só lá que pode até 4 metros quadrados. Os demais comitês espalhados no estado, 141 municípios, o que pode mais é 0,5 metro quadrado. E se eu fizer uma distância 0,5, 0,5, aí eu estou tratando do imaginário de quem nos assiste. Não, é chamado isso aí justa posição. Ele vai dar um visual único. Não pode. Então, ele é uma infração, ele será multado além de ser retirado. Aquele produto ele fez, pagou, vai estar nos gastos. Dependendo do valor que está errado, pode ser uma conduta abusiva. Então, assim, só para a gente observar algumas determinadas regrinhas. E outra, qualquer propaganda eleitoral em bens particulares, ele tem que ter a autorização do proprietário do respectivo bem. Também o que não pode. Os bens públicos, de uma forma geral, nós falamos em nenhum podem ser realizados. Nos bens particulares, também tem as restrições. Quais? Os de uso comum. As pessoas vão nos centros comerciais, shops, por exemplo, não pode, tá certo? Vamos lá, para o pessoal do interior e para nós também, usamos o boteco, o lixo, a venda, né? Cada um, nós temos cultura nossa é diversificada, mineiro, gaúcho, paulista, goiano, então cada um fala de um jeito. Aquele comérciozinho lá, pequeno, também não pode, porque ele é de uso comum. Eu tenho uma escola particular, não pode, porque também é de uso comum. Então, mesmo as determinadas propriedades que são particulares, mas de uso comum, que inclusive tem alvará da prefeitura, autorização do poder público, não pode. Vamos lá, dos que não pode ainda, vamos alargar isso aqui. Aqueles concessionário, permissionário, autorizatários, por quê? Hoje, antigamente, a gente só falava do táxi. Nós não temos só mais táxi. Hoje nós temos outros aplicativos, no caso do Uber. Não pode também, porque a banca de revista, na rodoviária, nos pontos de ônibus, nos viadutos, você não pode fazer nas placas, em árvores, você não pode realizar, nos bens tombados. Então, é bastante alargado também as restrições. Se você olhar o nosso centro Cuiabá, praticamente é tombado. Uma pessoa põe na lei municipal, que trata dos bens tombados, porque grande parte, principalmente aqui na nossa região do Porto, na região central nossa, esses bairros antigos, são bens tombados que não admitem que sejam realizadas propaganda eleitoral de nenhuma espécie. Sim. Olha só, quanta coisa, né? Então, assim, a gente teve... Você até respondeu a pergunta de Eunália Pereira e Constâncio Pereira sobre a propaganda de veículo, né? Ela perguntou se pode adesivar as portas, vidro traseiro, quantos por cento do veículo é permitido adesivar para propaganda. Eu queria que você repetisse isso, porque o veículo, ele vai ser muito utilizado também, né? E já tem a propaganda do Diego Santana,
Com o advento da evolução das comunicações das redes sociais, existe um limite para a exposição de candidatos nas redes sociais? Lives, está perguntando se tem limite para as lives nas redes sociais. Tendo em vista que no Rádio e TV essa exposição é limitada ao tempo do partido. Então, repetir, né, a questão do percentual dos veículos e se tem limite para essa exposição nas redes sociais, para fazer lives nas redes sociais. Dito Santana sobre as redes dos veículos, primeiramente. Com relação, nas laterais eu só posso 0,5, correto? 0,5 metro é a medida, aí você tem que calcular os centímetros para não ultrapassar isso. E na traseira do veículo, que é microperfurado, só pode ser esse, não pode ser aquele que cola, toda a extensão. Então tem, na traseira, um veículo tem um vidro maior do que o outro, mas então ele pode toda a extensão, se a lei permite, correto? Então sem problema nenhum. Então tem um veículo X, Y, Z, desde que seja microperfurado, coloca lá, inclusive para a questão da visão do motorista, correto? Porque eu também tenho que olhar as regras do trânsito. Na lateral eu posso ser até 0,5% live. Então, recentemente nós temos a questão da participação dos artistas, tem que ter muito cuidado, porque para que não tenha o próprio artista, que ele não pode, showmício, só para lembrar de tanta coisa, a gente vai, showmício não pode, tá certo? Então, observar aquilo que não é permitido. O que deve ser observado nessa questão das lives, correto? A rede social, ela vai poder fazer impulsionamento, os valores eu tenho que observar a questão dos limites. Então, se ele tiver gasto, porque aí é uma questão subjetiva, às vezes ele está fazendo uma live gratuita, correto? Não, vamos dizer assim, ele está fazendo uma palestra, igual nós estamos aqui, sem problema nenhum, não tem, às vezes não tem custo nenhum no aparelho, vamos dizer, dele mesmo, propriamente nada, mas tem algumas coisas que vão ter gasto. Esses gastos terão que ser lançados. Agora, eu não posso fazer live com um artista que vai assemelhar a showmício, correto? Aí se tem proibição. Então, a questão aí, ela comporta diferentes respostas de acordo com aquilo que ele vai utilizar. Eu sei que tem que ser objetivo, mas eu tenho que também ver as nuances das questões e os viés daquilo que ele vai utilizar. A live em si ele pode fazer uma palestra hoje, ele pode estar fazendo uma palestra, ele pode se manifestar em STF, certo? Sem problema nenhum. Na pré-campanha, ele não pode pedir voto, ele pode fazer exposição daquilo que ele pensa fazer, daquilo que ele fez. Agora, voto explícito, ele não pode realizar de forma nenhuma. Lá na frente, com essas ferramentas, ele vai poder sim fazer o impulsionamento, tem cadastramento, salvo engano, não sei se é o Facebook, o Instagram, um convênio com a própria Justiça Eleitoral, vai dar uma palestra, bom até as pessoas estarem ligadas na página do TRE e do TSE, para quê? Para saber o dia, parece que é um curso, uma coisa mais ou menos nesse sentido, dando todas as orientações, como realizar o cadastramento e a forma que deve ser feita. Então, vai aqui a informação. E dia 10, salvo engano, também o TRE daqui, prestando o serviço, também vai fazer um debate mais, claro, aprofundado, mais detalhado, sobre propaganda eleitoral. Isso, até quem está nos acompanhando, 10 agora de setembro, 19 horas, no YouTube do TRE, vai ter, então, um debate sobre propaganda eleitoral, né, o tema aí, aspectos relevantes da propaganda eleitoral para essas eleições de 2020, com juízes eleitorais, e é gratuito, é só entrar no YouTube e acompanhar. A gente vai lembrar também no final da nossa live esse debate. Agora, me lembrei uma coisa também, Patrocínio, a gente sabe que no estado, aqui em Mato Grosso, tem vários municípios que tem sites de notícias regionalizados, né? A gente tem aqui do estado, o RD News é um dos maiores, um dos mais tradicionais, mas a gente sabe que tem pequenos sites,
Esses sites de notícias nas regiões, não sejam, né, os grandes ou os menores, mas esses sites vão poder, digamos, vender espaço para propaganda eleitoral. O candidato ele pode anunciar em site de notícia oficial, como é o nosso ou vários outros. Isso é permitido ou não? O que é permitido com relação... vocês vão realizar os debates, mas também de forma gratuita. Aliás, não tem nem regra específica de quando inicia. Parece até que foi uma pergunta um dia que realizava aqui, qualquer WhatsApp para mim. Não tem um regramento específico, ou seja, poderia, em tese, correto? Mas cabe aí uma consulta com o TRE, poderia realizar até na questão da pré-campanha. O problema da pré-campanha é que você não sabe quem vai ser candidato, correto? E com isso. Então, é melhor convenção, saber quem vai ser, e você aí depois realizar os debates, que é muito bom, presta um grande serviço, uma audiência muito grande, muita gente tem interesse, sim, com relação a isso. Com relação aos sites, eu tenho determinadas limitações de anúncios na imprensa. Então, eu posso realizar 10 anúncios pagos em jornais, seja regional, seja municipal, ou qualquer coisa nesse sentido, sem problema nenhum. Então, 10 por veículo. Eu tenho uma dimensão. Qual que é a dimensão? 1/8 da página. Desse jornal normal que a gente vê, que a gente realiza a leitura todo dia, impresso. Se é revista ou tabloide, 1/4, certo? O que eu posso realizar? Essa propaganda eu posso sim reproduzir no site, sem problema nenhum. Aí a lei já permite, mas outro tipo de propaganda não pode ser realizado, certo? Inclusive, na própria internet, ele diz que não pode ser realizado em pessoa jurídica, fazendo uma referência. Mas, pegando aqui o link já da pergunta, ele pode ter um blog, ele pode ter um sítio eletrônico, tanto o partido pode ter, como o candidato pode ter, como a coligação pode ter, e fazer a comunicação para a Justiça Eleitoral. E isso é bom em que sentido? Todas as informações que ele colocar nas plataformas que foram criadas, lembrando, sempre, tudo que for feito constitui gasto. Lá na frente ele tem que anotar, porque é legal, e lembrar que nós temos limite de gasto. É uma coisa que ele tem que saber bem administrar. Uma das primeiras coisas que nós iniciamos aqui, eu e você, falando sobre a questão de limite, e lembrando, pensar a campanha, planejar a campanha. Se você não planejar a sua campanha, vai dar tudo errado. E o que eu queria dizer com isso? Que tudo aquilo que ele colocar no seu sítio eletrônico, no seu blog, se for interessante, ele será reproduzido. Por quem? Pelos sites, ele é reproduzido, às vezes, pela imprensa escrita, ou seja, desde que seja interessante, a divulgação vamos dizer, é natural, correto? Agora, tem que chamar a atenção, e ela é reproduzida, constitui uma propaganda, regra geral, o quê? Gratuita, mas é uma divulgação, é uma publicidade. Cada linha que sai num site, cada linha que sai num jornal de algum candidato, desde que não seja negativa, ela favorece aquele determinado candidato, mas isso aí é o curso natural do processo eleitoral. E aí tem toda a questão de direito de resposta, né, que é algo um pouco mais específico, né, mais jurídico, né. Patrocínio, a gente já está aí com quase meia hora. Tem algo a mais que a gente não abordou sobre propaganda eleitoral, que eu acho que a gente poderia ainda detalhar? Comício, nós falamos que vai poder, né? O corpo a corpo não tem nada proibido, a não sei que se tiver alguma regra, mas até agora o TRE se pronunciou sobre isso. Vamos lá, com relação ao programa gratuito, tanto vai ser para o Senado, como vai ser para também as eleições, não só majoritária, como para a proporcional. Eu faço só um detalhe da proporcional, certo? Acho que até disse, mas como está no programa específico hoje, isso é interessante. Nós só teremos
no programa de bloco, rádio, de manhã, e TV, na hora do almoço e à noite, né? Tanto para o Senado como para a candidatura majoritária para prefeito, a propaganda de bloco só para eles. No caso dos vereadores, inserções, ou seja, aqueles spots, aqueles comercialzinho que é ao longo da programação. Então, feita a conta, depois do plano de mídia, fazendo a distribuição de cada partido, isso aí a gente só vai saber depois do que foi realizado, 60% das inserções para a candidatura das eleições municipais para prefeito e 40% vereadores. Aí o Senado está mais confortável, mas também o tempo dele é mais reduzido, mas é uma eleição, a parte, salvo engano, de inserções 12 minutos que foi disponibilizado ao longo da programação diárias e 5 minutos na propaganda em bloco. Então, só para fazer porque é importante essa divulgação, principalmente as inserções, que, para mim, é uma das melhores propagandas. Digo por quê. Alguém está assistindo a novela, o futebol, o seu programa preferido, ou no rádio, você está caminhando, aquela inserção, ela vem fazendo a sua propaganda eleitoral, citando o seu nome, enaltecendo os seus feitos. Então, isso eu queria fazer essa consideração, mas eu acho que nós estamos no limite dos limites do tempo. Tá ótimo, mas eu acho que assim, a gente conseguiu abordar bem, esclarecer bem, né? Lembrando, quem está nos assistindo, essa entrevista ela vai ficar disponível daqui a pouco, a gente vai subir lá para o canal do YouTube, do RD News, vai ficar no destaque do RDTV lá no site, você pode assistir, eu vou colocar no YouTube os links das outras duas, então nós tivemos já outras 2 entrevistas com patrocínio, uma só sobre registro de candidatura, está em tempo ainda, porque ainda não finalizou o prazo, né, patrocínio, então é bom dar uma ouvida, uma assistida aí, porque tem bastante informação também, tem aquela geral, que eu acho que ajuda a gente a ter uma noção de tudo, né, que vai ter nessas eleições. Você acha que dá para trazer mais algum tema específico, patrocínio? Podemos fazer, o que nós podemos trabalhar? Financiamento de campanha. Que aí nós até falamos na geral, mas lembrando que nós estamos falando aqui os pontos centrais, porque para atingir o público, e esse público que vai ter curiosidade, o que ele vai fazer? Ele vai olhar a resolução, ele vai acompanhar todos os debates, acompanha todos os debates. Tudo que nós falamos aqui, procure outras pessoas, outros palestrantes. Por quê? Porque aí você chega, principalmente o assessor, chega pronto, correto? E, claro, sempre uma leitura nas páginas dos TREs, do TSE, alguns TREs têm cartilhas, e aí as cartilhas vêm com pode e não pode. E as dúvidas sempre tirando aonde? Nas próprias resoluções realizadas pelo TSE. E sempre o Supremo colega advogado, aí, principalmente do município, que também está estudando, em qualquer parte aí dos 141 municípios, nós temos algum colega que está também se aprofundando com o respectivo temas, trocando ideias com promotores, trocando ideias com juízes, trocando ideias também com advogados mais experientes. Essa é a nossa fase aqui de debate, porque quando inicia a campanha mesmo, praticamente não sobra tempo para o jornalista, não sobra tempo para o advogado, não sobra tempo para o candidato que tem que buscar o voto, mas sempre é bom buscar o voto preparado, sabendo o que vai gastar, sabendo o que pode contratar, sabendo o que pode fazer, sabendo o que não pode fazer, para não ter uma consequência desagradável, uma surpresa desagradável pós-eleição. E essa surpresa desagradável é a própria cassação do mandato, e isso a gente não deseja para ninguém. Desejamos que todos realizem uma campanha de acordo com uma orientação legal e que, na verdade, o vencedor, a posteriori, vai administrar a nossa cidade, vai trabalhar com uma legislação dentro de cada uma das suas atribuições, seja o vereador, seja o senador ou a senadora, a vereadora, o prefeito ou a prefeita, que serão eleitos no pleito das eleições de 2020.
Tá joia. Então, o próximo tema é financiamento de campanha, aí a gente combina depois exatamente dia e horário, Isso. né? O pessoal fica de Possivelmente, eu acho que vai ser até mais posterior, um pouquinho, mas aí você que diz e você que marca, tá bom? Tá joia. Patrocínio, muito obrigada novamente, né, por esse tempo precioso. Eu sei que advogado eleitoral nessa época quase não respira, né? Não tem feriado de tanto trabalho que tem, né? Não tem, Obrigada isso é novamente. verdade. Está todo mundo trabalhando. É bom, enquanto a gente está trabalhando, está se sentindo útil, correto? E a gente se sentindo útil significa que a gente dá valor e também tem valor. Então, dessa forma que a gente tem que passar, principalmente nesse período que, vamos dizer assim, a gente passou um tempo praticamente em atividade e recluso, correto? Então, para quem nunca sentiu o que é ser recluso na casa da gente, nós nos sentimos. E agora, graças a Deus, parece que as coisas estão melhorando, que melhor, pelo menos os dados estão dizendo isso, e que a gente faça uma campanha propositiva, uma campanha que as pessoas, o cidadão e a cidadã, todos terão orgulho de todos os atores e atoras que fazerão parte desse pleito eleitoral. Um abraço a todos e a Tá todas. joia, obrigada. E lembrando, quem quiser se aprofundar mais, só lembrando, o TRE vai fazer, então, um debate, quinta-feira agora, dia 10, 19 horas, no YouTube oficial do TRE sobre propaganda eleitoral. Gente, obrigada pela audiência, patrocínio, até a próxima. Próximo.